Perguntar sobre segurança pública. Eu tenho a visão de que hoje no Brasil um dos maiores problemas é a criminalidade e os problemas que nós temos com segurança pública. Temos todos os dias diversos assaltos, homicídios, em estados onde, por exemplo, como o Ceará, eu tenho um amigo lá, o André Fernandes, e ele expõe diversas situações onde tem regiões que a polícia não entra, pessoas que discordam do crime organizado são espancadas e mortas e nada acontece. Muitas vezes tem até membros do Estado que são comprados por essas organizações criminosas. E eu queria saber se você concorda comigo que a polícia no Brasil ela mata e prende pouco. Olha, eu acho que segurança pública é muito mais complexo do que isso que você apresentou. Eu acho que, assim, a polícia no Brasil, ela tem prendido e matado bastante, mas não é essa a solução. O estado do Brasil, né, o Brasil enquanto república, é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo. E a gente sabe que só encarcerar não tem dado resolução para o problema do crime organizado. Eu falei, inclusive, no último debate que eu tive aqui com o Batista, que eu acho muito importante aquela Operação Carbono como exemplo. Ela desmobilizou mais de 40 bilhões no centro da Faria Lima, envolvidos com crime organizado. E ela foi uma operação de inteligência que fez diversos mandados de busca e apreensão. Tiveram pessoas presas nessa operação. Não teve nenhum tipo, né, de violência policial, embora a gente saiba que muitas vezes ocorre confrontos sim na sociedade, mas eu acho que é uma afirmação simplista de não quem quer realmente resolver o problema da segurança pública. Porque a gente já tem o terceiro país que mais encarcera, a polícia que mais mata e mais morre. Então, só isso não tá adiantando, né, Pavanato? A gente precisa rever o sistema de segurança, a própria polícia e pensar soluções mais inteligentes para, de fato, combater o crime organizado. E isso são em todos os estados do país, tá? Aqui não tá uma pessoa que defende que um estado tá melhor que o outro. A gente tem uma crise mesmo com os governos estaduais no tema da segurança pública. Eu acho um absurdo, por exemplo, que o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, tenha sido impeachmentado não pela chacina do Jacaré, lá no Alemão. Porque foram 100 mortes num dia. No dia seguinte, eles repõem os soldados do tráfico e os trabalhadores policiais. E o tráfico segue lucrando muito longe de lá. Muitas pessoas, inclusive, envolvidas no sistema político por trás de grandes desvios de dinheiro, né? Muitas pessoas que moram nas favelas e periferias não são os grandes mandantes do tráfico, do crime organizado. Então, eu acho que vocês escolhem mostrar um exemplo, né, de territórios que estão colocados, né, pela questão bélica, seja através do crime organizado, mas às vezes intervenções, né? Então, a mesma insegurança pública que às vezes a população sofre por conta do crime organizado, intervenções federais, como ocorreu durante o governo Temer, também foram cenários de insegurança. Mesmo. Foram cenários de insegurança e a gente precisa pensar maneiras em que a gente combate, de fato, o crime organizado sem que a sociedade tenha penalizado a sua vida por isso. Eu não acredito, né, que a gente prende e mata pouco no Brasil, que essa é a solução. Nós temos prendido e matado bastante. O que a gente precisa é falar com a sociedade e ter medidas muito mais reais e concretas do combate ao crime organizado. A Operação Carbono é um exemplo disso, de desmontar e tirar dinheiro do crime organizado, desmontar o sistema financeiro do crime organizado. E não apenas, né, matar pessoas, prender pessoas, embora parte da política de segurança pública muitas vezes é a busca, a apreensão, a prisão de pessoas envolvidas em crimes que tem que pagar pelo seu crime. Mas não tá adiantando, Pavanato. Tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência. Tem que desmobilizar o sistema financeiro do crime organizado, como a Operação Carbono. Bom, vamos lá, 3 minutos vamos lá. pro Pavanato, pode ir? Bom, só queria entender se é por isso que no PL 1112 de 2023, o PSOL foi contra o enrijecimento da progressão de pena para crimes hediondos. É por conta disso? É porque, na verdade, a gente acredita que vocês muitas vezes olham para as penas e não olham para a prevenção. Só as penas, a condenação por anos da prisão não tem resolvido a questão do crime no Brasil, nem dos crimes mas resolveu em El Salvador. Ah, mas é um péssimo exemplo. El Salvador é um país do tamanho de Sergipe, Pavanato. Tudo bom, mas resolveu prender, não resolveu? O Brasil precisa saber que El Salvador é um país do tamanho de Sergipe. Tudo bom, e o Sergipe, se a gente prender todo mundo, vai ter o mesmo resultado, não? Não vai, Pavanato. Não? Por que não? Vocês fazem essa agitação de El Salvador. Tem como alguém que tá preso cometer crime? Vocês fazem, mas tem muito mais do que só quem tá preso, Pavanato. Olha só, é uma medida que eu falo que é populismo se a gente prender, vocês. Sabe quantos por cento dos presos são reincidentes? Vocês não estão interessados em saber se a segurança pública, ela começa desde o território, se a pessoa tem direito social, oportunidade, para que ela esteja de fato ou não envolvida no crime. Quantos por cento dos presos são reincidentes? Pode falar. 38% dos presos são reincidentes. Em 5 anos eles vão reincidir em crimes.
Sabe o que isso significa? Que toda vez que o Estado solta um criminoso, ele tá condenando uma vida de um cidadão comum e um trabalhador. E o que você tem de proposta pra prevenção ao minha crime? Prevenção ao crime? Que é só prender. Prender e matar. Sim, se você Se você segurança prende, pra você se resume à atuação de prender e matar. Se você prende um assassino, ele não vai matar mais ninguém. Se você deixa ele solto, ele vai matar mais alguém. Isso é prevenção também. Isso é prevenção também. Olha só. Sim. Vocês Não falam é? isso e não pensam na Você prevenção. acha certo soltar serial killer, que nem tá acontecendo agora? É que isso Você acha uma certo? minoria, né? Você acha certo soltar serial Tem killer? várias pessoas Seja objetivo na cumprindo resposta. penas. É certo soltar serial killer? Tem várias pessoas cumprindo penas enormes por grandes crimes. Elas têm que Na cumprir verdade, suas penas. tem pessoas que deveriam cumprir penas eternas. Você deturpa Tem muito pessoa, um assassino o debate tem que ter de prisão segurança perpétua? pública. Depende do crime. Um assassino, um homicida. Depende do crime. Um homicida tem que ter Hoje prisão no perpétua? Brasil não tem prisão perpétua. Mas você seria a favor de ter? Hoje não tem. Você seria a favor? Eu acho que não resolve. Por que você não responde? Ah, não. Eu não acho que não resolve. Tá vendo? Então fala, É eu porque sou vocês contra a não prisão pensam. perpétua. Fala, Vocês porque a galera não precisa saber o que vocês do pessoal pensam. Prevenção. Nós pensamos na importância de construir um processo em que a segurança pública não seja apenas a máquina de construir e alimentar o genocídio da população negra no Brasil. Genocídio? Você tá chamando prender bandido de genocídio? Na história do Brasil, a ausência de direitos sociais... Genocídio é o que o crime organizado faz com o trabalhador na periferia e que você passa pano. Não passa pano. Passa sim, porque você tá chamando de genocídio polícia matar bandido. A polícia tem que matar mais. A polícia tem morrido e matado, Pavanato. No dia seguinte, o Estado Sim, repõe e você passa pano e você passa pano não, é que não pra tá quando o policial mata o criminoso. criminoso. Se tivesse respaldo jurídico, não resolveria tá resolvendo. sim. Se você prendesse um bandido e ele não saísse. Política social, se você prendesse um criminoso, a educação, a saúde. Ah, claro, falta de educação. Isso é por isso que o cara é criminoso. É prevenção, sim. É por isso que o cara é criminoso. Oportunidade é prevenção. É por isso que o cara é criminoso. Vamos lá. O cara não é criminoso porque é mau caráter. Não, você tava falando dentro do tempo dele ainda, mas você pode continuar. Agora sou eu? Sim, pode falar. Eu acho que é muito importante falar para a sociedade brasileira que o Brasil é o país que mais o terceiro país que mais encarcera no mundo. E tem que encarcerar mais. Claro que não. Tem que sim. Não tá resolvendo. Tá bom. Não tá resolvendo. Colocar um ponto. Você tem 34 mil homicidas foragidos. Tem que prender esses caras ou não? Com inteligência. Tem que prender ou não tem? Tem que localizar. Então tem que prender mais. Porque são 34 mil soltos. Mas a forma com que você coloca... Então tem que prender mais. Eles precisam cumprir a pena deles. Então tem que prender. Não é contra que criminosos então tem que prender mais. sua pena. Vocês são sim. A questão vocês defenderam o Lula. É que muitas vezes... Ele não cumpriu a pena dele. Ele não cumpriu. O Lula foi inocentado pelo crime dele, Pavanato. O Bolsonaro tá preso em regime domiciliar. O Lula foi inocentado? Qual crime do Bolsonaro? O Bolsonaro, corrupção? Por tentativa de golpe do Estado. Golpe de Estado EAD? Um crime gravíssimo. Como que foi o golpe de Estado EAD? Ele comandou. Tem mostra aí, provas. Me mostra aí que comando que ele deu pra galera invadir o prédio. Provas de que o Bolsonaro ajudou a orquestrar um golpe de Estado no país. Onde ele ordenou que as pessoas invadissem o prédio? Tem documentos, você sabe que tem documentos. Não, documento tem nada. Tem áudios, tem uma carta escrita vamos lá, de um prédio público lá no Senado Central. Vamos por partes, pra galera ver bem como que vocês distorcem as coisas. Primeiro, o Lula não foi inocentado, podem pesquisar isso. O Lula teve penas anuladas, sabe por quê? Porque o STF tinha dito assim, podem julgar os processos do Lula em Curitiba. Os processos foram julgados com autorização do STF. Depois o STF mudou de opinião e falou, não, na verdade eles tinham que ter sido julgados em Brasília. Como foi julgado num lugar que nós direcionamos e estava errado, então o processo tem que ser anulado. O Lula as provas estavam lá. Está elegível, então você mente quando você fala. Eleição. Está porque o STF soltou ele com uma manobra jurídica. O Lula não cometeu Isso é uma manobra jurídica. Não? O Lula não cometeu crime nenhum. Receber a triplex e sítio de propina é crime ou não? Ele comprovou que não recebeu. Recebeu. Ele comprovou que não recebeu. Então por que tinha uma assinatura da mulher dele rasurada? Ele comprovou que não recebeu. Então por que no documento do triplex existia uma assinatura da mulher dele rasurada? Responda pra mim. O Lula é inocente. Por que a mulher dele assinou um documento então? O Lula é inocente. Mas responde. Ele concorreu à eleição você afirmar que ele é inocente e negar o fato não muda o fato de que ele é bandido. Ele é inocente. O Lula é um ladrão. O Lula não é um bandido. É um ladrão. O Lula é o melhor presidente da história do nosso país. É um ladrão. Ah, claro. Ele é o melhor presidente da história do nosso país? Melhor presidente da então história do o presidente que permite debaixo dos olhos dele é o próprio irmão e o filho está envolvido com roubo de aposentado. Ele é o melhor presidente da história do país? Diferente do Bolsonaro... Gente, ela tá defendendo aqui um presidente que permitiu debaixo do nariz dele roubo de aposentado. O Lula não foi pedir pra que não investigassem. O Bolsonaro foi pedir pra não investigar. O Lula disse, se eles estivessem envolvidos, eles têm que ser culpados. O pessoal comemorou o fim da CPI do INSS. Vocês comemoraram que não tivesse... Vocês comemoraram que não tivesse investigação de roubo de aposentado. Vocês roubaram os idosos do país. Pra não investigar Vocês roubaram os idosos do país. Não pediu. Ele foi depor na CPI?
O Lula não O pediu... filho dele depois na CPI? Houve CPI? Houve e foi encerrado e vocês comemoraram. Mas O filho, por que o Acabou pessoal articulou a pro filho... pergunta, né? Por que... Ah, tá com medo, Vamos né? lá, Não, deixa eu tô Tá só... com medo de Pavanato. continuar, Deixa né? eu Porque só- tá difícil esse Não, tema. não tá difícil. Deixa eu Tá, só tá fazer uma difícil. observação aqui, ó. É Fazer difícil aqui esse a tema. observação da Simone, tá? Com o nosso fact-checking, que é verdadeiro que a Operação Carbono desmobilizou mais de 40 bilhões no centro da Faria Lima, Inteligente. envolvendo o crime organizado. É no E- bolso que pesa, E né? o Pavanato também falou a respeito de 38% dos presos no Brasil reincidem em crimes dentro de 5 anos, o que também é verdadeiro, tá? Tá aí, então, já 2 fontes a respeito desse debate de segurança pública. Agora é sua vez, Simone. Tá bom, olha só. Vamos lá. Pavanato. Deu sorte, hein? Que acabou o debate que você tava com dificuldade. Eu não tava com dificuldade, eu tava Tava respondendo sim. você. Tava É que sim. intelectualmente eu acho que você é incapaz Você é bem de limitada. perceber. Você não sabe a diferença entre anular um processo e inocentar alguém. Simples Gente, assim. quando eles 1 não minuto pra concordam, eles partem pra esse tipo de julgamento intelectual das mulheres. Você que tava falando um Pavanato. julgamento intelectual, eu só me antecipei porque eu sou mais rápido. Você Só isso. falou que eu não tenho capacidade intelectual de distinguir 2 processos. Não, não tem de mesmo. direito. Não porque tem você mesmo. não sabe argumentar. Você com tava uma falando posição que o Lula política foi distinta. inocentado? Posso fazer minha pergunta? Passa. Posso fazer minha pergunta? Passa.